Uma grande dúvida para quem pretende começar um serviço de acolhimento familiar é como fazer. No episódio de hoje, vamos explicar que o acolhimento de crianças e adolescentes é determinado por uma lei federal, mas para ser implantado depende de uma lei municipal, ou seja, é preciso propor uma lei e aprová-la na Câmara de Vereadores. Essa iniciativa pode partir dos próprios vereadores, do prefeito, da Secretaria de Assistência Social, do juiz, do promotor, de equipes técnicas, de organizações da sociedade civil ou de qualquer agente que trabalhe com a garantia de direitos e proteção da criança. Mas, com certeza, para o serviço de acolhimento familiar dar certo, é preciso haver uma sensibilização e conscientização, especialmente do juiz, das equipes técnicas e da comunidade. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se no nosso canal do YouTube e clica no sininho para acionar as notificações. Assim, você será informado a cada novo episódio disponível. E se gostar do conteúdo, curte o vídeo. Isso nos ajuda a manter o canal e a continuar produzindo vídeos de qualidade para você. Colegas magistrados, técnicos, assistentes sociais, psicólogos, é com vocês que eu gostaria de falar. Os técnicos do serviço social são os grandes parceiros do judiciário em todas as demandas da vara da infância, mas especialmente no serviço de acolhimento familiar. Isso já foi dito anteriormente, mas eu gostaria de ressaltar. O nosso serviço tem pouco menos de um ano de Porto Velho, e foi devido à atuação incisiva, insistente, persistente, aguerrida, todos os adjetivos, do pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social, que se tornou realidade. Toda a equipe da Secretaria, o secretário à frente, conseguiram viabilizar, junto à Câmara de Vereadores, a aprovação da lei, e, ainda hoje, estamos conseguindo grandes avanços, apesar de termos pouco menos de um ano de aprovação da lei. Os juízes não são os precursores da política pública, mas devem fomentar, sim, devem incentivar, devem mover essa máquina, tentar conscientizar a rede protetiva, o poder público, da importância do acolhimento familiar. E esse é um grande desafio. Se numa comarca um juiz não acredita no acolhimento familiar, ele não vai acontecer simplesmente porque no nosso país o acolhimento é a medida que é aplicada pelo juiz. Se tiver uma casa de acolhimento e um programa de acolhimento familiar, e o juiz não acreditar no acolhimento familiar, simplesmente não vai ocorrer o acolhimento familiar. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vê. Nós precisamos mudar essa ótica dos nossos colegas, juízes, e aí fazendo uma meia-culpa de todos nós, de nós enxergarmos o serviço como essencial, como importante, da questão do afeto, da questão do carinho, da questão da atenção, da questão do amor, do cuidado. E eu acho que não tem ninguém que seja contrário a esta ideia de que as crianças e os adolescentes devem viver, se afastados das suas famílias de origem, em uma família, ou uma família substituta, ou, no caso, temporariamente, uma família acolhedora. O nosso, vamos dizer assim, referencial, como eu acho que é o referencial de todo o acolhimento familiar no Brasil, é Cascavel. Eu me recordo que eu vim numa viagem aqui, eu e minha esposa, visitamos o programa, fomos recebidos pelo Sérgio, fomos recebidos pela Neuza, e aí veio já o encanto e o conhecer o programa. Essa é uma grande questão. O nosso programa de Santo Ângelo, ele só bombou, ele só cresceu quando compareceu num encontro como esse aqui, no primeiro congresso, a nossa secretária de Assistência Social e toda a equipe técnica. A equipe se apoderou
do que é o acolhimento familiar, conhecer o que é o acolhimento familiar, porque tem muita gente que critica o acolhimento familiar e não conhece. Sem conhecimento de causa, critica o acolhimento familiar. Nós temos o paradigma do acolhimento institucional e, claro, que para quebrar isso, você precisa conhecer o outro serviço. Então, a partir do momento que a minha equipe, a minha secretária, o meu prefeito, conheceu o acolhimento familiar, simplesmente se transformou na principal política pública do nosso município em termos de acolhimento. Eu acho, então, já finalizando, que o sucesso do programa passa por essa sensibilização do poder público, bem como da rede protetiva, o poder judiciário. O juiz da infância e juventude tem um papel fundamental nisso aí, porque se o juiz não acreditar, por mais que bata alguém da rede e diga e mostre, não vai funcionar. E os juízes não acreditam, muitos não acreditam, muitos promotores não acreditam, muitos psicólogos, assistentes sociais não acreditam. Por quê? Porque não conhecem o que é o acolhimento familiar. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, depois de todas essas falas, saem com uma outra visão do acolhimento familiar. Isso é fundamental. O conhecimento. Se apoderar do que é o acolhimento familiar. Isso é primordial. Eu tive que convencer o nosso prefeito lá, o prefeito municipal da época. Nós tivemos que trabalhar com a rede, com as casas de acolhimento, com os técnicos do acolhimento institucional, que hoje são nossos parceiros. A gente tem hoje um programa com muita visibilidade, eu disse para vocês que ele é referência no estado do Rio Grande do Sul. A rede abraçou o programa hoje, a equipe é integrada, motivada, né? O programa tem que estar materializado numa política pública. Passe a administração que passar, ela vai ter continuidade. Passe as pessoas que passar, ele vai ter continuidade. E isso a gente só vai ter com um empoderamento e com conhecimento por todos da rede protetiva do acolhimento familiar.